Queiram, por gentileza, se colocar em pé para lermos a palavra. O livro áureo, que é Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Estamos? Assim diz a palavra do Senhor. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Podemos repetir? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Toma o teu assento, por gentileza. 13:4. Por isso é que eu vi o pastor Leoder me olhou assim. Ô Felício, estás aonde? Pegaram? Alguns estavam no 3? Sim. Perdoe. Eu vou repetir. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Amém? Amém. Querido e maravilhoso Pai, louvamos o Teu nome pela palavra lida. Consagramos tudo que for dito, que for ministrado, que for liberado, sob domínio do Teu Espírito Santo. No abrir da minha boca, fale o Senhor, avivando, restaurando, renovando, fortalecendo, levantando e fazendo prosperar cada vida aqui presente, nas áreas que mais precisam da Tua intervenção. No nome poderoso de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Queridos, eu estou e vou falar debaixo do tema vivendo os frutos da fidelidade no casamento. Vivendo os frutos da fidelidade no casamento. O texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante, porque Paulo, ou o escritor, porque Hebreus é um dos livros que o escritor é anônimo, todavia também é atribuída a autoria de Paulo em algumas correntes teológicas. Todavia, o escritor, aqui particularmente no capítulo 13, ele vai começar a falar da permanência do amor fraternal. E ele vai abordar vários assuntos, mas a título de lembrarem-se. Quer dizer que eram assuntos já familiares, eram doutrinas já conhecidas, práticas já vivenciadas, mas eles exortam-os para que eles permanecessem nesses comportamentos, nessas práticas que eles já viviam. Permaneça o amor fraternal. E ainda que no texto não esteja explícito o amor ágape, que é o amor de Deus, esteja explícito o amor fraternal, que é o amor de irmãos, nós podemos encontrar neste texto de Hebreus o amor de Deus, que é o amor que nos instrui, o amor entre os irmãos. E ele vai um pouco mais longe e nos leva para o amor eros, porque ele
aqui, ele, ao falar do casamento, ele fala que seja o casamento honrado entre todos os homens, e o leito, leito é cama, e o leito e a cama sem mácula, imaculada, pura. Então ele enfatiza dois aspectos que parecem estar deslocados dentro do contexto ou do capítulo. Mas Deus não fala só por falar. Se Deus estava a tratar desse assunto por intermédio do autor, logo entendemos que é um assunto importante não apenas para aquele tempo, mas para este tempo. Até porque a palavra de Deus é atemporal, não serve só para aqueles, nem para estes, mas até para os que virão. Então, porque Ele mesmo vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Quando nós falamos de casamento, neste texto, você também vai encontrar algo muito interessante. No texto que lemos fala de adultério. Adultério só é possível acontecer entre duas pessoas casadas. Só os casados, infiéis ou que deixam-se levar pela infidelidade, podem adulterar. Todavia, ele não fala só do adultério, mas fala da fornicação. Fornicação não é para duas pessoas casadas. Fornicação, ela dá-se acontece fora do casamento. Adultério é dentro do casamento. Fornicação é fora do casamento. Então você vai notar que Paulo não apenas estava a enfatizar o valor do casamento na prática, mas estava também querer nos fazer entender que o casamento não começa quando um homem e uma mulher se unem. O casamento começa a ser preparado antes mesmo do ato do casamento. E deixa-me entrar no que eu quero falar aqui. Ainda bem que não tem só casados. Não fiz o levantamento de estatística. Quantos casados tem aqui? Quem é casado? Quem é casado? Um bom número. Quem não é casado? Ainda bem que não tem aqui só casados. Irmãos, a fornicação e o adultério são dois aspectos que podem afetar negativamente a vida conjugal. Todavia, você vai notar que uma coisa é fornicação, outra coisa é adultério. Adultério é infidelidade para quem já é casado. Fornicação é infidelidade fora do casamento. Então, todo infiel, quando solteiro, tem uma probabilidade grande de ser infiel após o casamento. Vou repetir. Todo aquele que não consegue ser fiel a Deus enquanto solteiro, terá dificuldade de ser fiel ao cônjuge depois do casamento. Quer dizer, o autodomínio que carregamos enquanto somos solteiros, domínio do nosso corpo, domínio das nossas emoções, domínio das nossas necessidades biológicas, domínio das reações do nosso corpo, do nosso organismo, domínio para não fornicar, domínio para não masturbar, domínio para não provocarmos o que está adormecido e só pode ser desperto após o casamento. A forma como lidamos conosco mesmo vai também determinar como lidaremos com o nosso parceiro futuramente. Pessoas que dominam-se antes do casamento ao ponto de resistirem à fornicação são pessoas preparadas para resistirem ao adultério. Deixa eu dizer assim, algumas pessoas, elas idealizam que quando se casarem estarão livres da prostituição. Todavia, quem não é capaz de se manter casto antes do casamento, provavelmente terá muitas dificuldades de se manter casto após o casamento. Pessoas que não conseguem manter sua pureza antes do casamento,
provavelmente terão dificuldade de manterem sua pureza no casamento. Estou a pregar para alguém. Quem não é fiel a Deus não poderá ser fiel ao cônjuge, porque Deus é que nos dá equilíbrio e autodomínio para gerirmos a nossa própria vida e, consequentemente, a vida da pessoa que Ele coloca ao nosso lado. Então, quem não é fiel a Deus não será fiel ao parceiro. Aleluia. Algumas lutas que nós vivemos hoje no casamento são portas que nós abrimos antes do casamento. Algumas pessoas dizem: eu quando me casar vou vencer essa minha fraqueza. A fraqueza que você não vence antes do casamento, te vence depois do casamento, te domina depois do casamento, te governa depois do casamento. Mas deixa eu entrar dentro da nossa temática. Então Paulo, ele vai levantar esses dois aspectos para nos falar ou nos mostrar e nos dar a entender que são dois aspectos que podem macular a vida do casal. Quais são? Prostituição e adultério. Todavia, a prostituição não se enquadra na vida dos casados. É o adultério. O adultério, infidelidade dos casados é adultério. Do solteiro é fornicação. Mas Paulo traz isso dentro do casamento. Seja o casamento honrado e o leito santo. Casamento honrado e leito santo. Deixa eu entrar no que eu quero falar hoje. Quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro amor na Bíblia nós encontramos em Adão e Eva. Adão e Eva. O casamento é resultado de escolha. Raramente as pessoas casam-se acidentalmente. É resultado de escolha. Algumas escolhas são decisões tomadas na base de emoções. Outras na base racional. Outras na base espiritual. Deus, na verdade, você vai notar que Deus é espírito. Todavia, Deus sente. Deus é espírito, mas Deus pensa. Em Jeremias 11:29 a Bíblia diz: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Nos evangelhos a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus sente, Jesus pensa. Todavia, o método de Deus tomar decisões não é com base no sentimento, nem com base na razão. É com base nos princípios espirituais. Então a igreja tem 3 dimensões de atuações. A igreja atua na dimensão espiritual, na dimensão racional e na dimensão sentimental. Todavia, quando eu digo igreja, eu estou a falar do mais raso ao mais maduro. O ser humano, vou reformular o que diz. O ser humano que não tem Deus, ele toma decisões na base daquilo que ele sente. O ser humano que não é maduro, mesmo tendo Deus, poderá tomar decisões na base daquilo que faz sentido. É racional, 1 mais 1 é 2, isso faz sentido, deve ser isso que Deus quer. Todavia, nós somos chamados não a tomarmos decisões na base do que sentimos, na base do que achamos ser certo ou errado, mas na base dos princípios bíblicos. Jesus disse ao diabo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu posso sentir, eu posso achar, mas a minha decisão deve estar ancorada naquilo que Deus disse. Meu sentir e meu achar não me dá legalidade para tomar decisões. Existem coisas que eu gosto, mas não significa que Deus aprova. Existem coisas que são boas, mas não significa que são para mim.
O que eu sinto e o que eu acho não deve vencer o que está escrito. E as nossas decisões são tomadas na base daquilo que Deus estabeleceu. Aleluia. Aleluia. A nossa maior desgraça nos relacionamentos não começa no meio nem no fim. Começa antes. A escolha que nós fizemos, algumas vezes são muito baseadas nas nossas emoções. Ah, ele é bonito. Que homem de verdade. Todo musculoso. Que mulher de verdade. Toda esbelta. É o que eu estou a ver. E o que eu vejo me faz reagir. Porém, o meu corpo pode sentir, minha razão se expressar, mas minha decisão tem que funcionar com os princípios bíblicos, espirituais. Eu respeito quem diz que Deus não interfere nas nossas escolhas do cônjuge. Eu respeito. Mas quando Deus questiona Adão, tu comeste do que eu disse não comerás? Adão disse, a mulher que tu me destes. Então Adão tinha convicção que a mulher que ele tinha foi Deus quem lhe deu. Quando você sabe que a tua escolha está alinhada à vontade de Deus, não importa o que aconteceu no casamento, você sabe que estás com a mulher certa e vais lutar para que as coisas melhorem. Você sabe que estás com o homem do teu destino e vais lutar para que as coisas mudem e se alinhem novamente como eram antes daquilo que vocês estão a viver. Então, essa convicção que eu estou com a Antônia, não porque senti ou porque pensei, mas porque está alinhada à vontade de Deus, vai me dar determinação de manter-se com a Antônia nos dias mais negros, nos dias mais difíceis, nos dias que eu quero desistir, nos dias que não há dinheiro, nos dias que o amor esfriou, nos dias que me disse, você é tolo, nos dias que me ofendeu, você é ranhosa. Como eu sei que daqui eu não saio, porque não tenho onde ir, porque Deus me trouxe até aqui, eu vou lutar com todas as minhas forças, porque eu sei que Eva me fez errar, mas é a mulher que Deus me deu. Adão me fez aquilo, mas é o homem que Deus me deu. Eu não posso estar com alguém, porque eu senti uma coisa quando lhe vi. Só sentir não basta. Eu não posso estar com alguém porque eu acho que é a pessoa que vai me fazer feliz. Muito menos estar com alguém porque sinto e porque acho. Falta uma coisa. Está alinhado ao propósito de Deus para a minha vida. É o que Deus estabeleceu para a minha vida. Pastor, Deus nem sempre fala sobre isso. Não, mesmo quando Deus não fala, Deus já falou. Tudo que Deus precisava nos falar já está na sua palavra. Já está na Bíblia, explícito ou implícito, mas Deus já falou. Então, o que eu quero inicialmente dizer é que Deus, Ele pensa, Ele sente, mas Ele não decide na base de pensamentos e sentimentos. Ele decide na base dos seus princípios bíblicos. Deus se move por princípios. E nota que nesse texto, Paulo ele eleva o casamento numa dimensão, numa fasquia tão alta, que está a dizer que honroso é o casamento. Honrado é o casamento, venerado é o casamento por todos os homens. Não é que todos veneravam o casamento, não é que todos honravam o casamento, mas ele está a exortar que o casamento deve ser honrado por todos os homens.
O casamento deve ser algo que as pessoas têm nele como uma bênção de Deus, como um benefício que Deus concedeu aos homens. E eu fui entendendo, reverendo Helder, que quem não sabe ser irmão, porque o texto começa a dizer, lembrai-vos do amor fraternal. Quem não sabe ser irmão, não saberá ser cônjuge. Porque o nosso passado, as nossas práticas de trás, vão definir o nosso presente, as nossas práticas aqui. Se eu tiver crescido numa família em que eu não soube lidar com meu pai, não soube lidar com os meus irmãos, não soube lidar com a minha mãe, não soube lidar com aqueles que me geraram, eu vou ter dificuldade de lidar com aqueles que eu vou gerar. Por isso, o teu meio, o meio em que você cresceu, vai determinar o meio que você criará. Filhos que viram o pai a bater, são potenciais pais que batem. Filhos que viram o pai a ofender, são potenciais pais que batem. Maridos que viram o seu pai agredir sua esposa, pode crer, se não sofrerem uma intervenção do Espírito Santo, a probabilidade também de agredirem será grande. Então, quando você não sabe ser irmão, por isso é que algumas pessoas dizem, quer conhecer a pessoa com quem você está se relacionando? Observa como é que ele trata os seus. E o irmão, alguém escreveu aí, parece que o pastor Cláudio Duarte. Se teu namorado bate a mãe dele, achas que não te baterá? Grau de importância entre uma namorada e uma mãe é uma distância grande. A mãe já fez por ele, a namorada nunca fez. Se bate quem fez por ele, é você que nunca fez nada. Menina que ela está conversando contigo mais tarde e diz assim, esse meu pai também é muito chato. Poxa, já não muda. Achas que amanhã não vai te chamar de chato? A linguagem dele mesmo essa é a linguagem que ela aprendeu e se acostumou a usar. Porque o meio que você cresce define o meio que você cria. Então tem certas coisas que acontecem aqui que nós é quem alimentamos aqui atrás. Então isso quer dizer, permaneça o amor fraternal. Quando eu vejo minha esposa como minha irmã, mesmo quando me dá vontade de lhe ofender, eu penso que não, eu sou mulher, minha irmã em Cristo vai me queixar no pastor. Vai para afinal aquele feliz, lá em casa, pastor, é aquecido. Sabe, quando você sabe que está a lidar com tua irmã em Cristo, é difícil você ter certos comportamentos, porque aquela não é só tua mulher, não é só teu marido, também é teu irmão. E quem sabe lidar com irmão, quem respeita irmão, quem ama irmão, quem cuida de irmão, está a ser treinado para cuidar do cônjuge. Você, tua família, você é a primeira a falar mal no teu marido. Você fala mal da tua família no teu marido. Quer dizer que você não era diferente daquela família ou não é diferente daquela família, porque você cresceu naquela família. Quer entender? E irmão, nós, ainda que tenhamos tido um passado muito complicado, há sempre coisas boas que nós vivemos no passado. Existem homens e mulheres decepcionados com o que os pais geraram neles, mas não conseguem ver as coisas boas que os pais geraram neles. Eu vou avançar para a mensagem, mas deixa eu te contar um testemunho. Quando eu me converti, eu comecei a ver os meus pais diferentes. Na minha mente, antes da conversão, a minha mãe era boa.
Após a conversão, o meu pai é que tornou-se bom na minha mente. Por quê? Porque a minha mãe ficava em casa a cuidar de nós. E o meu pai saía às 6 para ir trabalhar. Voltava às 17, tirava os sapatos, abria a camisa, sentava no sofá. A mãe trazia a comida, ele assistindo o telejornal, comia, acabava o telejornal, ia dormir. Algumas vezes nos chamava nome. Você está fazendo muita confusão. Ei, sai daqui. Então, na minha mente, meu pai era mau. Só que quando eu me converto, eu me pergunto, como é que alguém que acorda às 6, faz o sacrifício de acordar às 6, te dá o gozo de continuar na cama, e quando ele chega em casa, tudo que tem é comer, dormir para ir trabalhar no dia seguinte, pode não te amar. Na nossa mente, os que nos amam são aqueles que não nos ralham. Quem nos alinha a fazer o que é certo não é amigo. Mas a Bíblia diz, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Por natureza, as mães são mais permissivas que os pais. Então os pais parecem inimigos e as mães amigas. Por isso é que tem mais mulheres bem formadas do que homens bem formados. Por quê? Porque as mulheres fazem bem o papel delas, instruem suas filhas, mas os homens fazem mal o papel deles, não sentam com os filhos. Sabe por quê? Porque o homem tem a sensação, escuta o que eu vou dizer, tem a sensação de que sabe tudo. O homem tem a sensação. Minha mulher quando me fala, eu mesmo lhe olho, ele já sabe, filha. Quando alguém diz ele já sabe, na mente dele é que os homens não precisam ser ensinados. E vou dizer aqui algo, a igreja de Samaria, essa igreja que eu amo, nada na vida é óbvio. Você só pode se assegurar de que alguém sabe alguma coisa quando você se assegura que sentou para ensinar o que você assegura que a pessoa sabe. Não se colhe algo sem que antes foi semeado. Depois de semear, assegura que vai frutificar. Se não semeou nada, não espere frutificar alguma coisa. Então eu vi o meu pai assim, depois da minha conversão, Deus abriu o meu entendimento. E como pode alguém que acorda às 6 e deixa dormir, poderá não te amar? Como pode alguém que não te cobra água, não te cobra luz, não te cobra internet, tudo é de graça, do 0 aos 18, mamãe. Coração dele já está falando, mas você não vai por quê? Mas a boca dele sempre fechada. Continua aqui, meu filho. Como pode não te amar? Então, aqui o nosso passado vai determinar muito o nosso presente. Quando eu venho de um lar em que o casamento era sólido, meu pai era fiel, minha mãe era fiel, o testemunho que está a nos ser passado é um testemunho de fidelidade. É aqui onde eu quero falar. A fidelidade, nós sabemos que é o oposto de infidelidade. A fidelidade transmite confiança e segurança no cônjuge. Mas algo muito mais importante do que isso, que a fidelidade gera em nossas vidas. Um dos benefícios ou dos frutos da fidelidade é que Deus é glorificado na nossa fidelidade um ao outro. Quando eu sou fiel ao meu parceiro, Deus é glorificado. Por isso é que os nossos colegas não entendem como é que você e o teu marido
não pulam a cerca. Por quê? Porque lá fora não é possível. Só o Espírito Santo é capaz de governar nossas emoções ao ponto de nos mantermos fiéis um para o outro. Sabe, José, quando foi tentado no Egito, ali não tinha nenhum empregado na casa de Potifar. Só estava ele e a mulher, porque a mulher se deu o serviço de dispensar todos. José não viu ninguém, mas ele viu Deus. Não tem homem, mas tem Deus. A nossa fidelidade ao parceiro, antes de tudo e de todos, glorifica a Deus. A Bíblia diz: seja vista, seja a vossa luz notória por todos os homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando as pessoas veem nossas boas obras, elas glorificam a Deus. Ou seja, Deus é visto nas nossas ações. Bem bonita, o marido dela bem torto, mas não lhe trai. Eles começam a se perguntar: qual é o mistério? O mistério é Deus. Aqui todos nós, todo mundo sabe que no ambiente de trabalho, nas empresas públicas e privadas, é uma vergonha o que em muitas delas acontece. Namoram entre si, mas quando há um homem santo como você e eu, que é fiel à parceira, eles se questionam: mas quem é esse? Como é que ele consegue? Porque hoje é mais fácil adulterar do que se guardar. Só que nós não somos todos. Nós somos alguém que está a carregar a luz do Evangelho. Somos alguém que temos o Espírito Santo. Irmãos, e podem mesmo me ouvir, eu que estou a vos pregar aqui. Há coisas que não é mesmo nosso esforço, é graça de Deus. A Bíblia diz que vindo a tentação, virá também o livramento. Quando você guarda a palavra, pode crer que nos dias maus a palavra vai te guardar. Mas como é que ele consegue? Se você perguntar a alguém: como é que você consegue? Ele vai te dizer: nem sei como é que eu consigo. É o Espírito Santo trabalhando, é o Espírito Santo te livrando, é o Espírito Santo despertando, é o Espírito Santo até afastando para que as pessoas não cheguem a ti com essas conversas. Porque tem pessoas que, se a conversa chegasse até ele também não conseguiria resistir. Existem pessoas que o próprio Espírito Santo faz o trabalho de lhes deixar longe de você. Porque se permitisse chegar perto, eu e você veríamos a árvore e ouviríamos a serpente. Caiaia, não é que alguns de nós somos muito fortes. É que alguns de nós lhes tentam menos. Porque tem pessoa que Deus diz: esse é José, vai conseguir, pode lhe tentar. Tem outros que Deus mesmo fala: esse é Davi, esse não lhe tenta, ele mesmo faz bloqueio. Esse aqui não, esse vai cair rápido. Porque Deus nos conhece. A pessoa que Deus mesmo vê: esse é Jó, vai lá. Pode lhe mandar 10, ó diabo, esse é Jó, esse está atento. Então tem muita coisa que nós, graças a Deus, estamos em pé. Não é porque somos mais fortes, nem nós sabemos explicar, porque a graça de Deus é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, um dos benefícios da fidelidade é que Deus é glorificado na nossa fidelidade. Deus é visto. As pessoas se questionam: como é que ele consegue? E nessa pergunta, como é que eles conseguem, Deus aparece. Só pode ser Deus. O próprio ímpio começa a se dar a resposta: é da igreja. Não está vendo assim? Vai sair do serviço, vai na igreja, é da igreja. Mas não é a igreja em si, é o Deus da igreja que lhe dá essa graça de permanecer fiel ao seu parceiro. Outro benefício, o fruto da fidelidade, é o legado.
nada melhor. Nesse gabá, gosto mesmo da minha mulher, mas nesse gabá, não te apresentei a Dacinha, minha filha. Minhas filhas ficam assim, esse papai é mamãe também, não façam isso, não façam isso, não façam isso, não façam isso, e não façam isso. Fidelidade do casal deixa um legado para os filhos. Amém. O pastor Benny, ele uma vez, numa das abordagens dele, ele disse num jovem, estava a explicar quando o jovem dele foi à casa dele, a primeira coisa que ele perguntou no jovem é: você trabalha assim? Você é dizimista? Ele disse sim. E ele disse: eu nunca daria minha filha num rapaz que não é fiel a Deus. Quando os pais são fiéis no casamento, estão a deixar um legado de fidelidade para os filhos. Quer dizer, eu estou a falar que a fidelidade do casal gera testemunho para os filhos e para as gerações vindouras. Irmãos, nós temos poucas ferramentas para combater o adultério e a infidelidade se não conservamos o nosso próprio casamento. Eu não consigo determinar o bem-estar do teu casamento, nem você do meu, mas você é a pessoa certa para determinar o legado que você está deixando para os teus filhos. Eu estava conversando com alguém agora que precisa tomar uma decisão, reverendo, mas é decisão quente. Eles tem casamento marcado para agosto. A ex-mulher dele estão separados há mais de 8 anos, divorciados há mais de 6 anos. Agora que o casamento está perto, disse: eis-me aqui. Estou aqui, cheguei. E qual é a conversa dele? Eu vim restaurar meu casamento. Quando ele me ligou, eu disse: meu irmão, aí só tem duas coisas: ou é diabo ou é Deus. Porque isso não é normal. Agora que você vai tomar a decisão, teu casamento está próximo. Tem certos nomes até que não se fala, né? Tem pessoa mesmo que diabo usa fora. Só que infelizmente aconteceu o que eu vos disse. Pessoas que a ação dele ou a atuação dele depende do sentimento e do pensamento e não dos princípios bíblicos. Irmão, alguém que te deixou 6 anos, 8, Deus não está te falando nada. Agora que você está a dar o passo para o casamento, é que está vindo. E depois não vem como vítima, vem como justificada. Tipo, tem razão. Criou uma série de bagunça na cabeça do rapaz. Fez alguns lixos, só depois de fazer lixo é que descobriu que afinal era mesmo o diabo que enviou, não era Deus. Graças a Deus ainda foi a tempo. Porque ele estava me dizendo: estou confuso, pastor, estou confuso. Ainda foi a tempo de conseguir vencer o sentimento e determinar os princípios e avançar com a sua decisão. Então, meus irmãos, nosso legado. Eu não falei. A conversa dele qual era comigo? Pastor, eu nunca pensei em ter uma segunda mulher por causa dos meus filhos. Nunca pensei em ter filho com 2 mulheres. E estás a ver, todo homem ou mulher de Deus sempre vai querer manter o bem-estar do casamento para que a família esteja saudável. Nossos filhos, eles são continuidade do que nós começamos. Então tem muita coisa que nós não vamos conseguir lutar com a boca, mas podemos lutar com nossas ações. Um casamento bem estruturado hoje é com certeza a continuidade de um casamento bem estruturado amanhã. Amém. Fruto da fidelidade: primeiro, Deus é glorificado. Segundo, um legado é deixado para os filhos e para as próximas gerações. Terceiro,
Fidelidade no casamento gera segurança, Amém. confiança, proteção. Não preciso esconder, meter os códigos no telefone. Por quê? A tua mulher segura. Não tenho nada para esconder do meu marido. Não tenho nada para esconder da minha mulher. Deixa eu dizer, a desconfiança é um dos piores males do casamento. Quando alguém adultera, a relação nunca mais será a mesma. Graças a Deus que nós temos um Deus que pode nos sarar e nos restaurar. Mas o adultério gera um estrago tão grande, muito mais na pessoa que é traída do que na pessoa que trai. Porque a pessoa que trai se confessa e após a confissão ele supera rápido. Mas a pessoa que é traída, a mente dela não para de trabalhar. Onde é que ele está? Com quem é que ele está? Será que vai acontecer novamente? É uma tortura que vem de alguém que tinha o dever de proteger. Vou repetir. É uma tortura gerada por alguém que tinha o dever de fazer o bem. E não há mágoa pior que vem de alguém que você confia. Sabe? Qualquer um pode te trair. Mas quando a traição vem de alguém que você confia, gera feridas profundas. No meu livro Homens Práticos eu escrevi que as feridas dos amigos são mais profundas do que as feridas dos inimigos. Porque as feridas dos inimigos são esperadas. A ferida dos amigos são inesperadas. E tudo que você já espera não te gera grande dano, porque você está preparado. Mas o que você não espera gera uma grande tragédia na tua vida. Então, o adultério é tão desastroso que manifesta falta de amor. Eu disse manifesta, mas nem sempre é falta de amor. Algumas vezes é falta de vigilância. Paulo diz: aquele que está em pé, cuida-se que não caia. O que ele está a dizer? Esteja atento para que não caia. Nem sempre quem trai, quem adultera, é porque deixou de amar. Há vezes que o propósito do diabo é gerar na mente, no coração, nos pensamentos do parceiro que aquela atitude é ausência de amor, mas nem sempre é ausência de amor. Algumas vezes é ausência de vigilância. Aleluia. Eu vou terminar. O adultério causa um estrago tão grande que nem sempre que acontece já havia frieza dentro do casamento ou entre o casal. Não é que já havia frieza, é que o diabo trabalhou no sentido de trazer frieza. E ele proporcionou aquele momento para dividir o casal. O diabo sempre vai lutar para destruir o nosso casamento. Todavia, Deus é maior para manter, construir e reconstruir o nosso casamento. Antes que eu termine, deixa eu dizer isso. Irmãos, quando Eva deu de comer a Adão, Eva é que deu, Adão é que comeu. Mas quando Deus perguntou a Adão, Adão disse: Eva é que me deu. Só te deu, mas você é que comeu. Quando Deus perguntou a Eva disse: a serpente é que me deu. Sabe? E todo relacionamento em que nós nunca somos a causa, de igual modo nunca seremos a solução. E normalmente nós casais nos relacionamos assim. Quando vai tudo bem,
eu sou o promotor. Quando o mal chega é você. Então há uma divisão quando há um problema, mas há comunhão quando há bênção. Mas quem realmente somos, a nossa maturidade não se revela quando vai tudo bem. Revela-se quando as coisas não vão bem. Há pessoas que querem sair do barco quando o barco está a afundar. Não se sai do barco quando o barco está a afundar. Se quiser sair, primeiro ajuda a livrar o barco e depois saia. Porque se você sair do barco, os outros ficam. Então Adão, ele acusa Eva, Eva acusa o diabo e ninguém assume a responsabilidade. E muitos de nós nos comportamos assim. Sabe quem causa estrago na nossa vida e nos nossos casamentos? Ou é Eva ou é a serpente. Nunca somos nós. Todos os nossos problemas ou são os outros ou é o diabo. Nunca somos nós. E nós só melhoramos quando entendemos que naquilo ou acolá a culpa não é dela, nem é do diabo, sou mesmo eu que preciso melhorar. Sou mesmo eu que preciso melhorar. Sabe, a gente só fala de adultério, né? Na traição física, de relacionar-se fora do casamento com uma outra pessoa. Só é adultério para nós. Adultério é só isso. Mas os irmãos sabem que a palavra adultério é muito mais do que isso. Você pode adulterar informações, pode adulterar sensações, pode adulterar sentimentos, pode adulterar várias coisas. E estou a terminar. Seja o casamento honroso e o leito sem mácula. O que Paulo falou da cama? Aqui tem crianças, né? Tem crianças. Minha esposa bem cautelosa nisso, já estamos falando assim, tem crianças. Por que Paulo falou da cama? Porque a cama é o lugar mais íntimo do casal. Onde não há intimidade no quarto, não haverá em outro lugar. De outra forma, é uma intimidade maquiada. O pastor Feliz está com a pastora ao lado de todos. Eles se conectam bem. Mas há muita conexão externa. E é só capa. É só capa. A relação sexual, ela intensifica o nível de intimidade do casal. Quanto mais se relacionam, mais íntimo se torna. E a única forma, uma das formas de interferir nessa conexão é o adultério. Quando o adultério entra, já não somos dois, já somos. Pastor, destruiu nossa relação. E a destruir. Quando o adultério entra, já não somos dois, somos. A única forma de se manter como éramos é tirar a terceira pessoa. Tira a terceira pessoa. Foca-te novamente na única pessoa que Deus colocou no teu caminho. Ser fiel é muito difícil. É quase impossível. Só Deus para nos manter fiéis. Existem 3 níveis de atuação. Eu vos falei: o espiritual, o racional e o sentimental. O espiritual é o nível do impossível. O racional é o nível do possível. O emocional é o nível da facilidade. E todos querem o nível mais raso das emoções e sentimentos. O nível da facilidade. Todos têm receio do nível do racional, o nível das dificuldades. E todos nem ousam o nível do espiritual, o nível das impossibilidades. Mas se o diabo estragou alguma coisa que você destruiu na dimensão emocional ou racional, pode crer que Deus é poderoso para restaurar. Nada está perdido. O
O diabo é que nos tenta convencer que uma vez entrando a infidelidade, destruiu o casamento. Mas tudo que o diabo quebra, Deus tem poder para reconstruir. Pastor, já não consigo lhe ver da mesma forma. Pastor, já vença tomar decisões e ações com base no que você sente. Estou mesmo a sentir, mas estou a fazer o que a Bíblia diz. Acho mesmo que não posso mais, mas estou a fazer o que a Bíblia diz. Ore. Pastor, já não gosto mais. Chame-o para orar comigo. Uma das coisas que nos destrói muito, pode ficar em pé, porque eu já quero terminar e orar, já terminei bem. Pode ficar em pé. A Bíblia diz lá em Provérbios 31, mulher virtuosa. Eu gostei do texto que o nosso irmão leu no princípio, Deuteronômio. O homem não pode ir à guerra, nem exercer nenhum cargo público, antes de completar o primeiro ano de casamento. Estás a ver a responsabilidade do casamento? Quer dizer que na guerra pode qualquer um, menos quem casou agora. Trabalho público pode qualquer um, menos quem casou agora. No casamento ninguém pode te substituir. Escuta, e você não pode substituir ninguém. O único que pode administrar, governar, cuidar do seu parceiro é você mesmo. Ninguém vai fazer melhor o que você faz por ele. Em Provérbios 31 a Bíblia diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao valor de rubis. O seu marido a louva. Os seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, abençoada. Por quê? Porque você vai notar que às vezes falta dentro de casa a honra, o louvor, a gratidão, o elogio que nós encontramos fora de casa. Agora posso pregar para terminar? Só que às vezes, quando nos elogiam lá fora, nos elogiam por alguma coisa boa que nós fizemos. Oh, estás bonita hoje. Como te elogiar em casa assim? A de fora é a bonita e a de casa é... Tu és já na cozinha rápido. Tu é onde? Tu aí na cozinha rápido. É que aqui tem criança, mas hoje era para falar de honra do casamento e leito. Fora quando os colegas que vêm e falam: ei, estás bonita. E você já se lembra: aquele gajo lá em casa não me falou isso. Por quê? Porque parece que nos preparamos para o de fora. Em casa, sua calça. No serviço, sua calça. Em casa, só o penteado. No serviço. E nós, homens, em casa, só a camisola, como dizem, do empelado. Mas no serviço, só o fato. Quer dizer que os de fora nos veem a nossa melhor versão do que os de dentro. Como te elogiar se você está a me mostrar o melhor que você é lá fora? Porque deixa-me dizer para terminar, alguns elogios do pouco que fazemos nos incentiva a fazer mais. Oh, estás bonita. Eu assim estou bonita. Estás bonita. Mas pastor, nem pecado tu a mentir? Não. A forma como Deus te vê não é a forma como você se vê. E a forma como teu marido te vê não é a forma como você se vê. Deus disse a Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele se olhou e disse: eu assim valoroso? Eu sou menor, minha família é menor, todos somos menor, eu assim sou valoroso. Então, não deixe de falar na tua esposa que ela está bonita, só porque ela não está a se ver bonita. Não deixe de falar no teu esposo que ele é charmoso, só porque ele não está a se ver charmoso. Porque Deus não deixou de falar a Gideão que ele é valoroso, só porque ele não se via de valoroso. Fale a ela o que você quer ver, ou o que você... fale a ela o que você não vê e aquilo que você quer ver. Ela mesmo vai se olhar: mas aquele marido vê o que em mim?
naquela mulher, vê o que em mim? Sabe quando é que algum casamento já está estragado? Casamentos já estão maculados e em perigo quando você deixou de ver que Deus não podia te dar alguém melhor do que a pessoa que está contigo. Quando você já não admira a pessoa que está contigo, o teu casamento está em risco. Normalmente casamentos saudáveis são aqueles que você ainda diz: eu nem mereço a minha mulher. Se você pensa que você é muito para o teu parceiro, teu casamento está em risco. Quando você sabe que tua mulher é muito para ti, você realmente levanta as mãos e diz: Senhor, você me agraciou. Eu nem merecia quem está comigo. Eu nem merecia quem está na minha vida. Eu falei de 2 aspectos. Deus é glorificado na minha fidelidade. Meus filhos obtêm um legado através da minha fidelidade. As gerações vindouras se beneficiam do mesmo legado. Minha família, meu parceiro, se sente protegido. Não há nada melhor do que as pessoas não terem motivos para te desonrar. Se tiverem que te desonrar, não seja uma desonra que venha do teu parceiro, dos teus filhos ou da tua casa. Que seja a desonra que vem de fora e não de dentro. Só que muitas vezes a nossa pior vergonha vem de dentro. Não há nada pior do que andar na rua e mesmo sem ninguém falar, você está a pensar que está a falar de traíram. Marido dele é aquele, mulher dele é aquele. Não há nada pior do que isso. A Bíblia diz: vence o mal com o bem. Façamos bem e sejamos bênção para os nossos parceiros. Antes de Deus nos pedir para abençoarmos, Ele nos torna uma bênção. Ele diz a Abraão: eu te tornarei uma bênção para todas as famílias da terra. Você não tem bênção, você é uma bênção. Se é para todas as famílias, a primeira a se beneficiar é a tua família. Se é para todas as famílias, a primeira a se beneficiar é a tua casa. Teus filhos têm que se levantar e te chamarem bem-aventurado. Chamarem bem-aventurado. Meu pai é um homem de Deus. Minha mãe é uma mulher honrada. Meu pai tem nos passado um testemunho de que Deus é fiel. De que vale a pena ser fiel a Deus.